Sábado, o Fluminense vai ter aí a oportunidade de tentar reverter um jogo muito improvável, mas o Fluminense vai poder ter a volta do André, a possibilidade de voltar o Samuel Xavier, e a gente espera que o Diniz volte para esse segundo confronto com uma marcação, uma formação tática um pouco diferente. Eu acho que o Fluminense tem que blindar mais o meio de campo. Estava tendo uma live agora conversando com o André, com o Guilherme, né? E a gente falou sobre isso. Né? A gente falou sobre essa situação aí da parte tática do Fluminense. Né? Acho que na minha opinião, ele botaria o Fábio, o Samuel Xavier, né, se puder, o Manuel, o Felipe Melo e o Diogo Barbosa, se tiver em condições, né? A gente espera que sim. Aí faria o Martinelli com o André, botaria o Ganso, né, e o Arias, né, e deixaria na frente o John Kennedy e o Diamancano. O Diamancano não pode jogar lá atrás fazendo defesa do time. Isso não existe, né? A gente respeita, eu não sou treinador, né? Você vê que o Marcelo deu aquela opinião. Vocês estão vendo que a internet e tal, eles são os profissionais, ok. Só que o torcedor tem a visão. O torcedor tem uma visão. Né? O torcedor reconhece quando o time joga bem, aplaude mesmo numa derrota. Eu já vi, saímos no Fla-Flu naquele ano, né, que o Flamengo ganhou de 2-1 do Fluminense, acho que foi 2022, aonde o Fluminense jogou muita bola. E eles ganharam, a gente saiu aplaudindo, reconhecendo a atuação do Fluminense. Então, o torcedor vai reconhecer. Agora, quando joga um jogo como esse, devasto, onde você não tem posse de bola, os jogadores todos concentrados lá atrás, o Flamengo marcando lá alto, né? É uma coisa feia, né? É feio demais, né? Então tem que entender, o Diniz, ele tem que entender que o torcedor é muito grato a tudo que ele tem feito, né, pelo Fluminense, nesse período aí que o Fluminense conquistou 3 títulos, mas ele não pode achar agora que tudo tem que ser do jeito igual e que ponto final, que ele já foi campeão, que ele faz o que ele quiser. Eu, por exemplo, se sou o presidente Mário, eu já tinha conversado com ele várias vezes, né? Mas certamente eu ia respeitar a decisão dele, mas eu ia falar como eu falo aqui, ia falar para ele. Porra, cara, você fez ele para ver. O Fluminense que paga o salário dele. Então ele deve satisfação. Ele deve satisfação ao presidente do Fluminense. Ô, Mário, eu fiz isso por isso, por isso, por isso. Porque o Mário é o patrão dele, o Fluminense é o patrão dele. O Mário contratou ele. Então ele deve uma satisfação. Pô, eu errei aqui, eu botei aqui. E o Mário, com isso, vai contextualizar também. Ô, Diniz, olha só, porra, você fez isso aqui, a gente jogou assim, assado, por que que não fez isso? Porque tem que haver um diálogo, um questionamento. Tem o Angione, tem o Fred, tem que haver uma reunião para definir essa situação que o Fluminense está vivendo nesse momento, entendendo que voltou depois, entendendo que botou o time alternativo parte da competição, mas entendendo também que está mal, está mal, o time do Fluminense está mal. Por sorte, vencemos a Recopa, graças a Deus, né? Lá podia ter sido um caos, conseguimos perder por 1-0 só no final, e aqui a dificuldade grande a gente conseguiu a vitória também, por 2-0. Né? E aí fomos campeões, quer dizer, feliz, o torcedor está feliz, né? Esse mesmo título que o Flamengo ano passado não conseguiu ganhar, perdeu em casa para o Independente Del Valle, que é uma coisa ruim, né? Então, assim, gente, tem que haver esse diálogo. Isso é fundamental. Tem que haver esse diálogo entre a diretoria do Fluminense e o Fernando Diniz. E fazer uma escalação dessa maneira. O Fluminense tem que povoar o meio de campo. E com marcação. Com marcação. O John Arias ele pode vir do meio de campo e vir para o ataque. Ele pode marcar, ajudar a marcar e vir para o ataque para municiar o John Kennedy e o Cano. Né? E o Cano ficar do meio de campo para frente. Não dá para o Cano voltar mais do que isso. O Cano tem que ter disposição para quando receber a bola ele poder ir em direção do gol para chutar e fazer o gol e de repente o time ganhar. É difícil, porque você já entra obrigado a ganhar de 3. Se é um jogo que o Fluminense precisa ganhar de 1-0, ou ganhar de 2-1, enfim, qualquer resultado de um gol é diferente, mas o Fluminense precisa ter 3 gols, porque se fizer 2, o Flamengo leva porque ganhou de 2. Então, assim, de diferença. Né? Então, a situação não é fácil, mas a gente tem que acreditar. Nós, como torcedores do Fluminense, temos que torcer muito. Acho que o torcedor vai ver até o jogo mais leve, porque o que vier é lucro, né? É aquela história da CIF sem dente, pelado e careca. O que vier é lucro. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo mais ou menos assim para o torcedor. Agora, se o Fluminense vem bem fechado, vem com essa alternativa de, né, não ficar muito lá atrás e tentar avançar logo para o campo de ataque, jogar num 4-4-2, deixar o Cano, né, lá na frente com o John Kennedy, né? Não sei se ele vai botar o John Kennedy, eu acho que ele não gosta de botar o John Kennedy de cara, né? Mas eu acho que deveria botar o John Kennedy, né? Então, assim, vai ter no banco algumas alternativas. O Terãs, que o pessoal está falando, tem que ver o momento que vai emplacar, a ponto de jogar e realmente dar resultado. O Renato Augusto deu para ver que não dá para botar junto, quer dizer, se ele fizer isso, se ele botar de novo, fizer essas teimosias, ele nitidamente ele vai estar peitando o torcedor do Fluminense.
as pessoas, né? Eu acho que é isso, né? Não é possível que a pessoa vá de contra tudo que aquilo que todos os torcedores pensam, né? A grande maioria, né? Então, eu acho que tem que haver uma reflexão dele e entender que tem que mudar um pouquinho, porque o Flamengo foi fácil o jogo. Você vê que ninguém está reclamando do Flamengo, ninguém reclama da arbitragem, nada, porque a gente às vezes tem essa coisa de reclamar, e nos últimos 2 jogos você não teve que falar do Flamengo e da arbitragem. O Flamengo fez o papel dele, a torcida fez o papel dela, não teve nada que você possa condenar, e o Fluminense ficou nessa situação agora. Então agora, mas vamos ter calma, porque tem mais um jogo. Tem mais um jogo. O Fluminense pode acontecer. Eu sinceramente, se o Fluminense consegue uma vitória, eu não respondo por mim no Maracanã, não respondo por mim na live, porque tudo está sendo dado como favas contadas pelos próprios torcedores do Fluminense. A própria torcida do Fluminense entregou os pontos. E os flamenguistas, a maioria também já ganhou. Um ou outro mantém uma sandália da humildade, mas sabe que a favoritismo é muito grande. Então, é essa expectativa, né? O pessoal tá aqui, ó, o outro falou que eu tô viajando. Cara, vou franco atirador. Careca sem dente pelado, que vier louco. Sei que a torcida do Fluminense não vai, quase ninguém, por causa disso, porque os torcedores não acreditam realmente mais, não vão se mobilizar, tal. E não sou eu que vou chegar aqui e falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sou eu que vou fazer isso. Eu vou, quem pensa como eu vai, quem tem essa coisa de querer ir sempre vai, mas vai ser um público reduzido, bem reduzido mesmo, né, do Fluminense. O Flamengo, obviamente, deve encher do lado dele, sem talvez até nem muita motivação, porque é um jogo também, mas como eles têm a torcida muito grande, é possível que encha também, mesmo um jogo dado como ganho por eles. Mas a gente tem que acreditar que, quem sabe, não vem uma coisa legal, né? Então, essa é a minha visão. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.